Olá pessoal, Coach Antônio Milani com vocês e a nossa aula de hoje para o seu curso de auto-coaching será sobre como realizar objetivos a longo prazo. Para falar em objetivos e a longo prazo, o primeiro ponto que você precisa lembrar é quem é você, o que você deseja e aonde você quer chegar. Essa aula vai tratar com objetividade desse tema, porém eu preciso fazer sempre uma relação maior de onde você está e onde você quer chegar e como você vai fazer para atingir seus objetivos. Então, o primeiro ponto nessa aula é você pensar exatamente no seu estado atual, né? Que a gente fala no coaching que é o EA, estado atual, como você está hoje, como você se encontra. De novo, tem que ter consciência de si próprio, tem que ter famoso autoconhecimento, tem que ter clareza daquilo que como você se sente hoje, e a sequência é você ter clareza aonde você quer ir, né? Tem frases famosas que dizem: se você não sabe para onde você vai, qualquer lugar que você chegar pode ser o lugar ideal. Então pensa nisso. Eu estou aqui com o meu computador, eu estou aqui com lousa, aula pronta, mas você tem que lembrar de pegar um papel e uma caneta para ir anotando as dicas da aula de hoje, os exercícios da aula de hoje e principalmente criar o seu planejamento para atingir os seus resultados aí num longo prazo, tá bom? Bom, o primeiro ponto importante que a gente já citou é definir bem o seu estado atual e o estado desejado. Aqui o ponto interessante é para você pensar num objetivo, numa meta, num sonho. Pode ser uma questão específica na área da saúde, na área da educação. Como nós fizemos a roda da vida já em outras aulas, é interessante você lembrar: bom, hoje eu vou focar no meu trabalho de saúde, hoje eu quero focar no meu trabalho de educação, hoje eu quero focar no meu trabalho de negócios ou empreendedorismo, tá bom? Então eu vou falar de vários exemplos, mas você procura listar aí no seu planejamento o objetivo para alcançar no longo prazo, tá bom? Então, segunda dica, segundo exercício da aula é você trabalhar o seu planejamento. Esse é um ponto chave do nosso trabalho, né? Planejamento, ele é diário. O que você vai fazer hoje para as suas mudanças, para as suas realizações, para o seu planejamento? O que você vai fazer nessa semana, na próxima semana? O que você vai fazer durante o mês? Planejamento mensal, o planejamento anual, né? E aqui pode ser uma dica simples: põe uma pequena tabela com 1 ano, 3 anos, 5 anos, pensando aí num curto, médio e longo prazo ou mais, né? Dependendo da sua meta, do seu objetivo, pode ser num longo prazo. Eu gosto sempre de falar de forma bem simples, mas a gente tem aí, e vamos deixar para vocês sempre algumas ferramentas, alguns instrumentos para você desenhar, para você planejar cada aula e cada exercício. Porém, vamos pensar uma coisa importante. Seu estado emocional vai influenciar no seu planejamento. Por exemplo, se você quer tudo de forma rápida, você é uma pessoa imediatista, você é uma pessoa ansiosa. Então, um ponto-chave é para parar, respirar fundo e pensar tranquilamente num longo prazo. Onde você quer estar daqui a 5 anos? Onde você quer estar daqui a 3 anos? Isso não é uma tarefa fácil, concorda comigo? Hoje, por alguma experiência de vida, eu vou recordar tudo que eu vivi lá, sei lá, 10, 20, 30 anos atrás. Alguns momentos, sim, eu projetei, eu planejei. Outros momentos, não. Foi do jeito que deu. Vamos dar um exemplo. Você entra na faculdade e você já decidiu, entrou na faculdade. Ela pode ter 4, 5, 6, sei lá quantos anos. Hoje tem faculdade de tecnólogos, 3 anos, 2 anos, enfim, cursos técnicos. Então, quando você ingressa no estudo, por exemplo, você tem aí naturalmente um planejamento obrigado. Agora, quando você vai projetar um negócio, quando você vai projetar um desenvolvimento pessoal, quando você vai projetar o seu treinamento na área de saúde, você tem que ter a visão de 1 ano, 2 anos, onde você quer chegar. E principalmente não pode ser imediatista, não, eu quero para amanhã.
né? Então, vou dar o exemplo da faculdade, que são no mínimo aí bem feitos 4 anos. Qualquer faculdade hoje. E 4 anos é um bom tempo, de longo prazo. E nesse meio tempo você vai criando novas possibilidades de trabalho, de estudo, né? Agora vamos pegar um projeto pessoal, um projeto de carreira. Qual é o tempo que você vai se desenvolver na sua carreira? Eu lembro de criança, que eu gosto de falar, eu sempre sonhei em ser piloto de avião. Mas eu nunca planejei isso. Eu só sonhava. Logo, no meu caso, eu não atingi o objetivo. Porém, o prazer, o gosto de viajar de avião sempre ficou perto de mim. E eu, quando eu construí minha carreira, eu resolvi viajar de avião para sentir se realmente aquilo fazia parte da minha realidade, da minha natureza. E eu descobri que não era uma profissão tão legal assim. No entanto, o gosto de viajar de avião me trouxe um belo dia para eu morar perto do aeroporto e eu entrei na minha profissão como consultor, como professor, como, enfim, gestor de negócios e realmente eu acabo viajando muito. Então, eu continuo com o meu prazer de viajar de avião, porém eu não sou o piloto. É um exemplo ilustrativo porque uma dica que eu gosto de falar muito aqui, quando você preparar o seu planejamento diário, mensal, semanal, anual, você precisa estabelecer metas bem claras do que você quer. Você precisa verificar os resultados do que você quer. E o mais interessante é que você muitas vezes pode projetar possibilidades, né? Não precisa ser uma única, um único objetivo. Vou dar um exemplo. Eu atuo na área de saúde, na área de educação, na área de esportes, etc. Quando criança, eu sempre gostei de jogar. Então eu sempre pensei numa profissão em que eu me envolvesse com a área de treino, de jogo, de esportes, etc. E isso se perpetua há 30 anos, ou seja, foi um planejamento, foi um sonho e que realmente estava dentro de uma área. Mas, eu sempre digo nos nossos vídeos, que realmente eu criei carreiras no meio de todos esses anos que estavam próximas dos meus prazeres, daquilo que eu gosto de fazer. Né? Lembra na aula anterior, nós falamos aí de motivação, desmotivação, ação para a mudança. Então, pensa quando você realizar o seu planejamento em criar também conexões com possibilidades, que a gente fala sempre hoje, plano A, plano B. Né? Eu acho que é bacana para te ajudar. Não no estado atual, estado desejado, você pode pôr os seus planos aqui. Eu sempre sugeri isso na minha vida pessoal e sugiro isso nas nossas aulas, nos nossos cursos de coaching. Porque o objetivo deste curso é levar instrumentos e ferramentas para que você consiga gerenciar e ser o seu auto-coaching, tá bem? Então vamos lá. Outro ponto importante, pensando no foco do nosso objetivo hoje de longo prazo, é saber esse grau de satisfação. Tem pessoas que desistem muito rápido de um sonho, de um objetivo, de uma meta. E aí, de novo, para pensar se esse sonho, objetivo ou meta, dentro do seu planejamento... Só com licença, eu estou no home office e eu preciso atender, mas é brincadeira, não vou atender não. Corta. Alô? Alô? Bom, espero que não toque mais. Bom, pessoal, continuando a questão do planejamento, a questão de você fazer o planejamento diário, semanal, mensal, anual, é que você tenha sempre em mãos o seu planejamento e o plano A, plano B, plano C. Vamos dar um exemplo da área de professor, como professor. Eu fui professor há algum tempo, só que durante professor eu percebi que eu poderia ser um gestor, um consultor, hoje um coaching. Então, eu tenho dentro de uma jornada como professor o ato de dar aula, de ensinar, de treinar as pessoas. E isso eu faço também com consultorias, eu faço com coaching, eu faço com mentoria. Analisa seu plano, o seu planejamento, para ver se você está dentro de áreas próximas ou áreas que são muito diferentes ou divergentes. Então vamos no exercício aqui, ó.
definiu estado atual, definiu o estado que você deseja, preparou planos de ação A, B, C, criou um diário onde você vai estabelecer diariamente o que você faz para atingir o seu objetivo. Semanalmente, você tem que checar isso, se realmente está dentro do que você está planejando ou está planejado. No mensal, você também novamente tem que fazer o checklist, como eu falei aqui atrás, ó. As suas metas, resultados dependem de você fazer uma listagem constante. Criar suas conferências durante o ano, examinar isso. E aqui eu sugeri um pequeno quadro para que você consiga fazer isso de 1 ano a 5 anos ou mais. Outro ponto importante, e agora fica aí uma reflexão muito emocional, será que você tem o foco no seu planejamento? Vamos dar um exemplo desse curso. Se você clicou nos links, entrou no curso, baixou a apostila, está acompanhando, será que você consegue manter o foco nesse curso? Até onde nós iremos, até onde você deseja realizar o seu objetivo? Porque isso é um ponto-chave, né? Que a gente chama às vezes de ir deixando para lá o objetivo, ir deixando para lá uma meta, não olha resultado. Lembra da frase famosa da música, deixa a vida levar? Tenham cuidado com isso. Porque para atingir resultados em longo prazo, você tem que ter realmente o objetivo claro, você tem que manter o seu checklist dos seus planejamentos. E caso você não atinja, o que você tem feito, o que você fará para que isso retome ao caminho do teu planejamento. Então, o que a gente chama muitas vezes de procrastinação, que é uma palavra bem, né, esquisita, mas é você empurrando, deixando passar, não se guiando pelo aquilo que você mesmo planejou para você. Você vai empurrando, vai deixando as coisas passarem. O outro ponto importante é quando a pessoa quer uma coisa muito rápida e aí, se não tiver um bom planejamento, às vezes não chega em 1 mês, 2 meses, 3 meses aquilo que você necessita ou que você sonha. Então você tem que ter também persistência. Então, por mais que a gente esteja falando de realizar objetivos e sonhos e metas, se é a longo prazo, você tem que ter resiliência. Resiliência é você manter resistência, é você não se abater com qualquer problema que apareça no meio do caminho. Você tem que ter perseverança. E novamente eu vou sempre fazer relações aqui com aquilo que a gente falou na aula passada. Você tem que ter uma motivação, automotivação. Você tem que realmente ter o seu autoconhecimento muito claro. Você tem que ser automotivado. Eu sempre deixo aqui, ó, pertinho da gente, ou de forma objetiva, ou de forma para lembrar. Você tem que ter esses pilares da sua vida. Você é responsável pelo seu planejamento, pela sua educação e pelos seus resultados, né? Então, um ponto importante é cuidado com o imediatismo, cuidado com o retorno que você quer imediato, cuidado com deixar as coisas para depois, que é a procrastinação, cuidado com a desmotivação, que muitos fatores podem acontecer. E tem alguns adversários importantes. Lembra dos vídeos que você viu no nosso canal do jogo interior? Tem muitas questões internas que podem te bloquear na hora das suas buscas, do planejamento que você fez e você vai levar ao resultado. Pense um pouco disso. Eu gosto de falar aqui, gosto de anotar também, né? Dentro de toda essa discussão, realização de objetivo, pensa e lista. Eu vou fazer até um pequeno gráfico aqui para facilitar. É um outro exercício que eu vou colocar aí para você fazer uma lista de possibilidades. Quais são os seus pontos fortes? Faz uma listinha aí. Eu vou até te mostrar aqui, quer ver? Eu falo de ter caderno, anotar, né? Já te falei várias vezes nos nossos vídeos aqui, ó, é um caderno grande mesmo. Vou te mostrar a ferramenta porque eu uso com os meus clientes, quer ver? Ó, acho que eu estou brincando, né? O legal dessa aula é que eu quero que seja ao vivo, eu quero que você pare e pense comigo
e põe a bunda na cadeira e planeja a sua vida. Nessa parte do planejamento, eu fiz um resuminho aqui. Quais são os seus pontos fortes? Consequentemente, você tem que perceber quais seus pontos fracos. Faz uma lista, porque é nessa hora que a gente está falando sobre procrastinação, motivação, desmotivação, quando você se sente bloqueado, quais fatores que são seus adversários nesse jogo que podem te inibir, te incapacitar, querer evitar que você atinja os seus objetivos. Então, às vezes você culpa um, culpa o outro. Põe no papel, analisa isso dentro do teu planejamento. Um outro ponto importante dos pontos fortes e fracos, lembra dos planos que você está desenhando, são as oportunidades. Né? Olhando aqui na nossa tabelinha, a gente vai falar rapidinho sobre ela. E o quarto ponto são as ameaças. Vou pôr até aqui. Por quê? Então você planejou, você tem as suas metas claras, só que você às vezes procrastina, às vezes você não está feliz, às vezes você acha que nada vai dar certo, você está querendo desistir. Então, antes que isso aconteça, tenha uma ferramenta simples, eu vou deixar aí também nos vídeos para vocês, que é a análise SWOT da sua pessoa. Né? Eu falo bastante em autodesenvolvimento, né? Autoconhecimento, mas tem uma análise SWOT de quem você é, para você perceber se tem algum ponto de fraqueza que você pode dar uma volta por cima ali, tá bom? Então, falamos aí do estado atual, estado desejado, para você pensar e escrever sobre isso, o que você deseja, que você cria os seus planos, dependendo do teu projeto, da tua necessidade, faça um plano A, plano B, plano C. Dentro do seu plano, tem um planejamento diário, semanal. Deixa eu arrumar aqui, tá semanal. Aula ao vivo, é isso aí. A gente não está aqui brincando não, nós estamos aqui dando uma aula. Planejamento semanal, planejamento mensal, planejamento anual. Esse planejamento em 1, 2, 3, 5 anos, quantos você quiser. Dentro desses planejamentos que você está desenvolvendo, você tem tarefas que vão acontecer. Essas tarefas precisam ser checadas, precisam fazer conferências, né? Dessas questões de planejamento, estabeleça metas claras aonde você quer chegar. E vai ticando, chegou, não chegou, porque são os seus resultados. E aí um ponto-chave da nossa aula. Como a gente está falando de resultados a longo prazo, em 5 anos, depende da pessoa, 3 anos pode ser um longo prazo, 4 anos podem ser longo prazo, né? A gente nem sempre garante o resultado. Mas a gente tem frases ótimas também. Se você planejar, você não pode não conseguir os resultados. Agora, se você não planejar, fatalmente você não vai atingir o resultado. Porque sem o plano, como você vai saber para onde você vai? Né? De novo a frase. Quem não sabe para onde vai, qualquer lugar que chegar, vai ser o lugar ideal. Então, para pensar nisso. Quem é você? Aonde você quer chegar? Como você está hoje? Onde você quer estar daqui a 5 anos, 3 anos? Põe no papel todas as estratégias que a gente sugere aqui para você. Revisite as aulas anteriores. Tem uma ferramenta que eu gosto muito aqui que a gente usa, que é para você se autodesenvolver. Por isso que a ideia do curso de auto-coaching, autodesenvolvimento. E aí estabelece as metas, os prazos e vai atrás disso. Vamos dar um exemplo bem clássico aqui. Planejamento e foco. E eu gosto de falar sempre, eu não sou o dono da verdade, eu sou o dono da minha verdade e eu espero que eu consiga ajudar você a atingir a sua realização. Eu tenho muitos projetos também, eu trabalho com muitas coisas e eu adoro fazer isso. Porém, tem momentos que eu tenho que focar em um deles. Vou dar um exemplo aqui. Sei lá, lançamento do livro. Um exemplo qualquer. Lançamento de um livro. Recentemente fui convidado por um projeto e para desenvolver o lançamento de um livro.
junto com outros autores. Então, o prazo é esse. Você tem 60 dias para escrever o capítulo, para mandar para a editora, para isso, para aquilo. Como que eu faço com todos os outros projetos que eu tenho? E esse projeto, para mim, foi interessante. Então, volta aqui, ó. Eu tenho que escrever 1 hora por dia. Em uma semana eu tenho que escrever 5 horas. Durante o mês, vezes 4 semanas, eu tenho que escrever 20 horas. E assim sucessivamente. Eu tinha 2 meses de prazo. Claro, não atingi 1 ano. Então esse foi um planejamento de curto prazo. Agora, vamos supor que o teu projeto, falo da faculdade, que eu dei o exemplo, são 4 anos. Ou você vai abrir uma empresa. Opa, da empresa é bacana. Onde essa empresa vai estar daqui a 5 anos? E aí começa todo o trabalho. 5 anos, a empresa vai estar aberta, com tantos funcionários, rodando, com uma equipe incrível. Tá, e como que vai ser feito o trabalho mensalmente, semanalmente, diariamente para chegar a 5 anos? Isso que a gente colocou aqui. Tem o plano da empresa. E se a empresa não der certo, qual é o plano B? Em 5 anos. Ok, é interessante também olhar em vídeos de motivação. Não tem pensamento em não dar certo. Ótimo, também é interessante. Aí você vai contar com uma estratégia que eu gosto também de falar, que é envolver pessoas. Se o foco foi abrir uma empresa, abrir uma empresa, quais as pessoas envolvidas no projeto, no processo? Com quem que você vai contar? E aí fica a dica simples. Coloque a pessoa dentro das pessoas que você vai contar no planejamento. Não sei se é o caso, mas é um exemplo bem interessante. Abrir um negócio e daqui a 5 anos o negócio estar próspero, dando tudo certo. Só que nós temos índices aí de pesquisas do Sebrae que no primeiro ano mais de 50% das empresas fecham. No segundo ano, outras 20%, e que dure 10 a 15% das empresas no prazo de 5 anos que realmente constroem um modelo de sucesso. Isso significa que planejamento ele é fundamental para você desenvolver, no caso, um negócio, uma empresa. E aí, pessoal, eu acho que faltam 2 tópicos para a gente abordar nessa aula. A perseverança, resiliência, quando você sente vontade de desistir, e um exercício que eu gosto muito, vou fazer aqui ao vivo também, quando você tem que sair fora. Lembra que eu falei do plano A? Plano A, plano B, plano C? Então vamos pegar o exemplo aí. Uma empresa. Vamos dar esse exemplo. O estado atual, o estado desejado. Você vai planejar. Olha que bacana. Um gráfico muito objetivo, muito simples. Vou dar o exemplo. Por isso que eu falo, pega o papel, pega uma caneta e coloca em prática. Se foi um modelo, um sonho, um projeto, um objetivo de criar uma empresa, você tem o estado atual hoje. Volta. Quem é você? O que você faz? O que você sonha? E onde você quer chegar com essa empresa? Põe um planejamento. Dentro de um planejamento de uma empresa, de uma carreira, você tem várias etapas para serem cumpridas. Aí o ponto-chave é e quando vier a vontade de desistir? Então, de novo, será que o teu sonho, o teu propósito, ele realmente vai te levar até a conclusão desse projeto, dessa meta, desse objetivo de longo prazo? Olha que interessante, para você abrir a sua empresa, você também tem que ter uma análise, que a gente já falou e vou deixar para você aí a ferramenta do coaching, que é uma análise SWOT. Para quem leu essa aula, quem assistiu essa aula, parece que é tudo meio complicado, mas se você seguir o passo a passo do que nós estamos falando desde o começo, do que vai ter na apostila, que você vai rebaixar aí gratuitamente, você vai entender que exatamente o que nós falamos aqui é onde você vai conseguir sentar e planejar para chegar no seu objetivo. Fez uma análise?
fez um bom planejamento, organizou as tarefas suas e de uma equipe, colocou no papel tudo o que vai ser feito, estabeleceu as metas, e aí você vai buscando os resultados. Faz as conferências frequentemente e estabeleça, sim, os seus prazos para que essa meta, para que esses resultados aconteçam. Nunca esqueça dos pilares do autoconhecimento. Isso que vai te ajudar a ter resiliência, a você ter perseverança. Agora, uma coisa importante, como eu falei nessa aula, plano A, plano B. Eu vou colocar aqui. Quando você faz ao vivo, né? Algumas coisas podem dar certo, outras não. Mas eu vou colocar aqui só para ilustrar. Tem o plano A, tem o plano B. Tá? Agora, como saber quando desistir e quando você persistir, ser resiliente no seu projeto? Quando saber isso? Pessoal, a humildade de um profissional, palestrante, de um professor, de um consultor tem que ser muito clara. Ninguém pode garantir o sucesso de um negócio, só você mesmo que vai poder perceber quando é hora de parar, hora de continuar. Mas alguns indicadores são muito claros. E aí nós vamos falar num outro vídeo que é bem importante, a questão, pensando nesse exemplo de uma empresa, a gestão financeira. Vamos pegar um exemplo do projeto de estudar, fazer uma faculdade. Gestão financeira. Se você chega um momento que você não consegue pagar a faculdade, 1 mês, 2 meses, 3 meses, vão bloquear a sua matrícula. E aí a desistência está muito próxima, é muito iminente. Na questão de uma empresa é muito semelhante. Você tem que ter um planejamento financeiro e persistir e até entendendo que o resultado tem que vir num curto, médio e longo prazo. Nós falamos em 5 anos. Mas isso no primeiro ano você tem que ter clareza. Se você tem um fluxo de caixa, se você tem uma reserva financeira. Eu já passei por algumas experiências bem importantes sobre isso. Ora com sucessos profissionais, ora com um grande fracasso profissional. Eu tive que fechar uma empresa. E aí faz o quê? Desiste. Fechar um negócio, fechar uma porta não significa final. Aí vem um ponto muito importante de resiliência e de autoconhecimento. Você tem uma missão de vida, você tem um propósito, você tem a fé, a força e o foco. É o que a gente tem passado nesse curso. Então, alguma coisa que dói, mas que precisa ser feita. Se for o caso e você precisar cancelar um projeto, abortar uma história, aí eu vou fazer um exemplo que dói, mas você tem que aprender a fazer isso. Se você falir, eu já fali uma vez, mas eu vou te contar um segredo. O que me fez manter a fé, a força e o foco foi ter uma boa saúde. Foi ter um bom propósito. Eu fechei uma empresa. Mas eu mantive o propósito. Eu mantive a minha fé porque eu acredito na minha profissão. Eu acredito naquilo que eu quero ajudar as pessoas. Eu sou um professor, eu sou um coaching. E aí a empresa fechou. Mas eu continuei vivo. Aí fica a grande dica que eu quero que você pare e escreva aí. E não é uma questão só de religião, é uma questão de fé pessoal, uma fé de acreditar no que você faz enquanto pessoa e você dá a volta por cima. A dica é, tenha fé. A dica é, acredite naquilo que você faz. Outra dica forte é tenha o plano B. E aí a missão se manteve de pé. Eu fechei uma empresa, eu continuei em outras áreas de atuação profissional como eu já fazia. E aí 2 anos depois eu reabri a empresa. Eu trabalho na área de academias, de estúdios,
sou professor, palestrante, faço consultorias, então é um ponto-chave para você parar para pensar. As dicas estão aqui, a aula está aqui, as ferramentas estão aqui, mas seja você a mudança que você deseja ver no mundo. Continue, persista, acredite no que nós temos passado aqui no nosso canal, muitos vídeos. Acredite na educação, na sua educação. Um ponto importante que eu relembro dessa fase que eu vivi quando eu fechei uma empresa foi a minha saúde. Foi um outro pilar. A fé e meu propósito, e a saúde foi um outro pilar que me sustentou fortemente. Porque a gente sai abalado muitas vezes de algum projeto, de algum empreendimento, de algum sonho. Mas a saúde, que eu falo bastante, eu sempre treinei muito. Então o autotreinamento, seja ele físico, emocional ou mesmo espiritual, são ferramentas e são pilares que podem te manter forte para as próximas etapas da vida. Então na aula de hoje, que eu deixo aqui os exercícios para você, já estamos quase acabando essa aula, fica essa mensagem no final. Tenha fé, se auto-eduque, treine, tenha uma saúde boa para poder vencer os desafios, para poder ter resistência, resiliência. E se você gostou desse vídeo, deixa um like pra gente, deixa um comentário, compartilhe se você achou que para outras pessoas pode ser interessante essa aula. E se você não gostou, mande um feedback, faça uma crítica construtiva e a gente pode se encontrar aí nas ferramentas online para bater papo, tá bom? E se você gostou, quer conhecer o nosso trabalho presencialmente, nós estamos em São Paulo. E se você for de outras cidades do Brasil, pode mandar aí um recado para a gente e a gente online consegue também te ajudar. Eu espero que você tenha gostado da aula de hoje. Eu sou o coach, professor e palestrante Antônio Milani e te deixo um forte abraço e muita energia positiva para você continuar com seus sonhos, nos seus planejamentos e nos seus objetivos de longo prazo. Forte abraço, fica com Deus. Até mais.